funcionar. Sabe que é a idade. Olá, boa tarde, bem-vindos. Esta é a última mesa do dia de hoje, acho que é o quinto dia, se não perdi as contas, desta Bienal 22. A mesa a que vamos assistir a seguir tem curadoria do Prémio Oceanos, nomeadamente da Selma Caetano, e reúne aqui dois dos semifinalistas do ano passado, a Lídia Jorge, com livros memoráveis, e o Jefferson Tenório, com o Avesso da Pele. Vai ser moderada pela Selma e é isso, é uma conversa boa, vamos assistir. Alô? Bom, boa noite. Muito obrigada pela presença. Isabel, muito obrigada. Eu queria agradecer a parceria do Pavilhão de Portugal com o Oceanos, né? É muito importante para nós do Oceanos. E quero agradecer os meus dois companheiros de mesa, Lídia Jorge, muito obrigada de aceitar o convite, Jefferson Tenório, muito obrigada. Tá? Eu vou contextualizar um pouquinho, vou fazer uma pequena biografia para depois nós começarmos as perguntas. Né? Bom, a Lídia nasceu no Algarve, região sul de Portugal, morou o último período das guerras coloniais, nos anos 70, morou em Angola e Moçambique, fato que marcou a sua obra quase que completamente. Né? A sua obra é composta de romance, conto, crônica, dramaturgia, poesia e ensaio. Né? O primeiro romance, O Dia dos Prodígios, foi de 1980, mas foi com A Costa dos Murmúrios que a Lídia realmente, justamente que reflete a experiência dela passada em África, que recebeu reconhecimento internacional e se consagrou como uma das grandes escritoras da literatura portuguesa. Autora largamente premiada e largamente traduzida. Espero que eu tenha apresentado bem. O Jefferson, carioca, de Madureira, mas fugiu para Porto Alegre já bem na infância, é mestre em literaturas luso-africanas e doutor em teoria literária pela PUC do Rio Grande do Sul. O Jefferson tem 3 romances, O Beijo na Parede, Estela Sem Deus e o último é o Avesso da Pele. Né? Esse ganhou, em 2021, o Prêmio Oceanos como o melhor livro do ano. Tá? Bom, eu vou falar um pouquinho da ideia do título da mesa e por que eu pensei em juntar o Jefferson com a Lídia. Na verdade, essa ideia do título surgiu de uma declaração da Lídia que eu li e que eu gostei muito. E a Lídia diz isso. A experiência de ver morrer e matar, ela está falando da África dos anos 70, foi a aquisição de uma matriz que sustenta tudo aquilo que escrevo. Eu escrevo a partir do chão, escrevo a partir das pessoas, sobretudo as que se sentam no chão. Eu achei isso lindo e eu também sei que o Jefferson escreve para aqueles que se sentam no chão. Então, daí, os dois juntos e o título da mesa. Tá bom? Bom, e é o seguinte, depois dessa apresentação bem sucinta, eu falo sucinta porque a Lídia tem quase 30 livros publicados, tem cátedras com seu nome,
Então, foi um piscar, assim. Então, eu vou iniciar com uma pergunta que é um pouquinho grandinha. Eu peço desculpas, mas eu tenho que contextualizar. Depois eu prometo que vai ser tudo assim, cirúrgica, para que eles falem. Mas a minha pergunta é o seguinte: vocês, Jefferson e Lídia, dedicam a vida à literatura. E, no plano da escrita, assumem uma atitude combativa, bélica, em relação à história social e política de Portugal, a Lídia, e do Brasil, o Jefferson, certo? Atitude ficcional que reivindica ação, reivindica mudança de comportamento. Bom, nada mais plausível nessa atitude, porque, se a gente vê a obra do Jefferson, as suas personagens estão imersas em guerras, em violência. Não é à toa que o Ogum, o orixá da batalha, é quase um personagem do último livro, O Avesso da Pele. Bom, Lídia, eu acho que a gente pode ver essa atitude bélica desde o seu primeiro livro, mas foi com Edmundo Galiano, personagem do seu último livro publicado no Brasil, chama-se Estuário. Estuário, uma maravilha. Eduardo Galeano, que copia a Ilíada com a mão decepada numa causa humanitária. É ele que vem avisar o leitor que a poética moderna está anunciando o fim do mundo e que é preciso agir, que é preciso mudar. Bom, agora a minha pergunta. Vocês estão vencendo as batalhas? Lídia. Sim, começa. Sim. Jefferson. Boa noite a todos. Que prazer estar aqui nesse stand de Portugal. Eu tive a minha formação acadêmica estudando a literatura portuguesa e eu costumo ver a minha relação com a literatura e com os livros a partir de acontecimentos literários, né? Então eu digo que a literatura portuguesa me deu muito desses acontecimentos, assim, né? Acho que o primeiro encontro assim de acontecimento existencial se deu com Fernando Pessoa, depois mais adiante com o Virgílio Ferreira, e acho que o Virgílio Ferreira foi um impacto muito grande assim para mim. E aí eu comecei a ler Clarice Lispector, e aí comecei a misturar as coisas e perceber similaridades, né, nesses autores. Então, a literatura portuguesa me acompanha há muito tempo e estou muito feliz de estar aqui, a convite da Selma, que eu conheci lá em Óbidos, no ano passado, e a Lídia, que não sabe, mas já tenho uma relação com a Lídia de 10 anos como leitor, porque eu conheço os livros, já li sua obra. Então, para mim é uma alegria muito grande poder dividir esse espaço com você. E sobre a batalha, eu acho assim, eu que sou fã do Cervantes, né, Don Quixote, e o Don Quixote eu acho que talvez, se a gente for falar em lição que o livro Don Quixote nos dá, é que, na verdade, o Don Quixote não nos ensina a sonhar, mas ele nos ensina a deixar de sonhar. Ou ele nos ensina a lidar com a realidade. Ele nos ensina justamente regressar à lucidez. E eu acho que a literatura faz esses dois movimentos, né? Às vezes ela te sequestra para a ficção e às vezes ela te faz voltar para a realidade e talvez com mais contundência, com mais lucidez, né? E essa batalha que você está se referindo é uma batalha interna, né? Essa guerra sem testemunhas, que quem escreve sabe que é um ato solitário, né? Essa guerra consigo mesmo e com as palavras, né? Por que eu falei no Don Quixote? Porque eu acho que é uma batalha que a gente não vence, porque eu acho que a gente tem que perder para a literatura enquanto autor. A literatura tem que ser maior que a gente.
porque eu penso que a gente passa, mas a literatura permanece, né? Cervantes passou, mas Dom Quixote ainda está com a gente. Então, acho que é uma batalha perdida, assim, enquanto escritor, porque quem vence, na verdade, é a literatura. Lídia, então, ele diz que a batalha não se vence, e eu acho que é um pouco o estuário, que você ali mostra que ninguém vence, todos perdem. Mas, enfim, você está vencendo essa batalha? A minha resposta que o Jefferson deu a uma parte que é muito importante é a ideia de que chama para a realidade e a outra parte é que ela mantém o sonho. Eu acho que é precisamente porque a literatura mantém essas duas vertentes que ela vence. Só que vence. As realidades são muito mais ricas do que as palavras. Não existe uma palavra para o vencimento que a literatura faz. Nós estamos aquém disso. O que a literatura faz, no meu entender, para além desta, digamos, desta dicotomia, que é, no fundo, falar de um grande bem, que é sonhar, e do outro, que é uma batalha, como se todos estivéssemos condenados a continuar, a literatura acaba por ser uma espécie de complemento da vida, de tal forma forte que sem ela tudo seria pouco. E por isso o que acontece é que a literatura não é um poder imediato, um poder que transforma. A reivindicação nunca tem uma resposta imediata, mas ela vai alterando a substância das coisas. Eu não comecei a escrever da forma como escrevo, e como digo, a partir do chão, porque na infância observei algumas coisas da realidade social que me tocaram muito. Os primeiros textos que eu escrevi foi exatamente porque não conseguia conviver em paz com o que eu estava a ver. Só para dar uma ideia, eu vivia numa zona muito pobre de Portugal, no sul, e o que acontecia era que as pessoas eram exploradas, os pobres eram explorados. Eu sei que isto perdeu um pouco a moda de se dizer os ricos contra os pobres e assim, mas em face do que está a acontecer hoje no mundo, acho que nós temos o direito de voltar a falar dessas experiências. O que acontecia nessa terra onde eu vivia é que os merceeiros, sobretudo um, tinham duas balanças. Uma balança para vender, uma balança para comprar. E eu lembro-me que essa era a minha angústia de criança. E eu imaginava que vinha um anjo, aquele anjo que pesa as almas, e na balança dos condenados estavam aquelas pessoas que criavam injustiça. Então, digamos, a matriz primeira que eu tive da literatura, aquela me servia para criar uma espécie de justiça que havia no local. E então, eu entendo que escrever sobre aqueles que parecem estar condenados acaba por chamar a atenção para uma realidade que tarde ou cedo irá mudar. Quer dizer, no fundo, falar sobre aquilo que é a escravidão humana foi aquilo que a gente recebeu, sobretudo, no século XIX. No século XIX, a literatura, a ficção, quando se emancipa definitivamente daquilo que era a epopeia e acaba por ter atenção aos pobres, aqueles que nessa altura eram as vítimas da Revolução Industrial. Eu lembro-me daquilo que a experiência que eu fiz quando li David Copperfield ou quando li Os Miseráveis de Victor Hugo. Foram experiências inaugurais tão fortes, que depois de ter passado por tudo, pela literatura toda, e vi aqueles contemporâneos, eu acho que estou sempre nessa posição. Com uma espécie de esperança que é traída, mas logo a esperança que fica de que, falando com os outros, mesmo que não se faça uma justiça real, sabe-se que alguém está ao nosso lado. E, portanto, que a nossa voz
têm eco e aqueles que não têm a voz têm eco. Eu sei que são palavras comuns estas, mas há palavras comuns que a gente não pode dizer de outra forma, não é? No fundo, a literatura é uma espécie de grande abraço que se dá com essa batalha. E eu acho que, de facto, a palavra batalha que o Jefferson introduziu é certa. Nós fazemos uma espécie de panfleto que dirigimos para longe. A literatura é um panfleto que se dirige para longe. Não sabemos quem vai receber o panfleto, mas temos a esperança que lá onde chega, ele acaba por nos chamar a atenção para que a justiça se possa fazer na terra e não apenas no céu, como eu imaginava que era o tal anjo. Mas essa justiça só se fazia no homem. A literatura reclama uma justiça para aqui, para o agora e para o aqui. Obrigado pela excelente resposta. Mas Lídia falou que começou a escrever porque não conseguia conviver com a realidade. E voltar um pouquinho para o seu último livro, O Estuário, eu lembrei do Edmundo Galeano, que, na verdade, ele não consegue salvar o mundo, então ele vai usar a literatura. E aí eu queria te perguntar, o que nos quer dizer essa mão decepada num campo de refugiados que copia os versos de Homero, decepada numa situação terrível, não vou dar spoiler, não vou, mas é numa situação terrível, mas não inverossímil, porque nesse momento nós assistimos uma guerra na Ucrânia. Há 10 dias atrás, nós pudemos ver o massacre dos refugiados de Melilla, né, um massacre acontecido na Península Ibérica, com descaso descomunal da Europa e do mundo. Então, eu pergunto, diante disso do que estamos assistindo, o que essa mão decepada que copia a Ilíada quer nos dizer? Já agora, tem 2 sentidos, não é? O que é a mão decepada? Porque eu acho que, como qualquer ser humano, nós só fazemos experiência do infortúnio do outro se de alguma vez, de algum modo, nós passamos pela dor também. Eu acho que, no fundo, os escritores, aqueles que são capazes de descer, de mergulhar na profundidade humana, eles passaram por alguma experiência muito forte. Eles sentiram como é que é perder alguma coisa de fundamental. Eu não acredito muito nos escritores que não fizeram a experiência de ver morrer, de ver matar, de fazer essa experiência forte, de saber o que é perder, de que é doer profundamente. Só quando dói profundamente, a humanidade começa a ser nossa irmã. É que nós percebemos que houve uma promessa quando nós fomos criados, que não está a ser cumprida. A humanidade tem uma promessa de realização, mas que é retirada. Eu acho que todo escritor, quando escreve, tem uma mão decepada. Ao escrever, para escrever a dor do mundo, tem de sentir a sua dor. E por isso, quando eu leio um livro, eu acho que descubro quando é construído a partir da estante e quando é precisamente construído a partir do chão. Os escritores que escrevem a partir do chão, aqueles que escrevem a partir de uma experiência funda do que é perder, do que é não ter, do que é ver morrer injustamente, escrevem de uma forma. Aqueles que escrevem apenas por uma espécie de exercício, mesmo que ele seja muito habilidoso, eu acho que se nota. Isso por um lado. Portanto, para mim é uma parábola do escritor. Por outro lado, porque é que eu uso copiar a Ilíada? Porque a Ilíada tem, se para todos os tempos teve uma lição enorme, a Ilíada para os dias que estão a passar tem uma lição imensa. Porque a Ilíada termina com três guerreiros, um primeiro mata o outro depois vinga-se e mata o outro, e portanto os três vão se vingando, só o Aquiles fica, não é?
depois de matar o Heitor e depois de Heitor matar a própria rei. Portanto, há uma vingança sucessiva. O que acontece é que depois nós temos estes 28 séculos depois que a Ilíada foi escrita, em que a gramática das batalhas foi sempre essa. Mas hoje, o que o Edmundo Galeano vem dizer é que pode não haver mais nenhum rei. Pode já não haver último. Porque a situação da Terra é tão perigosa. Quer dizer, existe estamos de tal forma sob um perigo que não haverá mais rei nenhum. E hoje, a gente sabe perfeitamente que a ameaça das ogivas Satã 2 da Rússia, estão a dizer, não é, que podem desencadear, a gente sabe que ninguém ficará para contar. E, portanto, o que ele diz é o seguinte, ele copia a Ilíada para dizer que estamos a queimar os últimos versos da Ilíada. O novo livro não será assim. Sim, é isso mesmo. Esse livro é ótimo, gente. Estuário, o livro é uma maravilha. Jefferson, uma pergunta para você. Qual é a importância de escrever com os pés no presente, fazendo essa relação que a tua obra faz, direta com a história social e política recente do país, tratando das questões identitárias, das minorias, do racismo? Qual a importância? Nossa, a Lídia disse tanta coisa bonita e forte. Eu penso que a literatura sempre vai tratar das questões do chão, ou vai fazer essa chamada literatura menor, né, como o Deleuze e Guattari vão falar. Essa literatura que vai tratar justamente dos subalternos, né, daqueles que sofrem, dos pobres, daqueles que são injustiçados, né? De certo modo, a literatura vai olhar porque a literatura existe para discordar da vida, para discordar da sociedade e, de certo modo, ela é propositiva também, né? E a gente escreve porque a gente acredita em alguma coisa. Não escrevemos desesperançados, né? Na verdade, a gente tem aí até uma certa ingenuidade de achar que com os nossos livros a gente vai conseguir mudar alguma coisa. Mas é importante que a gente tenha essa ingenuidade de acreditar que as nossas palavras possam causar algum tipo de mudança, mesmo sabendo que a literatura pode muito pouco com essas mudanças mais estruturais. O que ela pode, talvez, é causar mudanças subjetivas individuais. Acho que nisso eu acredito, assim, né? Que a gente possa, de certo modo, através da literatura, se aproximar da dor do outro. Porque a gente vive, de fato, num mundo, especificamente no Brasil, de total indiferença ao sofrimento e à dor do outro. Então, quando eu proponho um livro como O Avesso, eu não parti, quando eu decidi escrever, eu não parti exatamente dessas questões raciais ou da violência policial. Eu queria contar uma história sobre pai e filho, né? Sobre pais e filhos, o quanto é uma relação difícil. Depois que eu me tornei pai, isso ficou ainda mais latente. Então, eu senti uma grande necessidade de contar uma história entre pais e filhos. Agora, o que vai sendo atravessado por essas duas existências são esses temas, né, que passa pela educação, passa pelo racismo, pela violência policial, uma certa crítica à psicanálise, uma certa crítica à educação brasileira. Então, escrever sobre esses temas talvez passe essa impressão de que o livro esteja falando dos nossos tempos, né? Mas, por isso que eu acho que é importante, sempre quando eu penso num livro, deixar um pouco essa realidade que nos atinge e tentar
propor uma narrativa que vá para além do seu tempo. E como é que se faz isso? Trabalhando com a linguagem. Eu acho que a linguagem talvez seja esse grande instrumento que nós temos para conseguir se descolar da realidade e depois voltar a ela, depois regressar a ela, né? Então, por isso que eu tenho um pouco de receio de fazer uma leitura da minha produção, né, como uma produção factual, né, porque eu não consigo conceber ela desse modo. E não quero que, pelo menos eu, né, porque eu não consigo também controlar a recepção dos leitores, né? Nós até tentamos, quando a gente faz esses arranjos linguísticos, né, tentar causar algum efeito no leitor, mas a gente não sabe o que ele vai fazer com isso. Então, as pessoas podem ler O Avesso da Pele e entender que é um livro sobre racismo, que é um livro sobre violência policial, mas, na minha concepção, ele é uma homenagem, na verdade, ele é uma declaração de amor aos livros, ao conhecimento, à literatura. Ele é uma homenagem aos professores, aos educadores. É isso que eu quis fazer em última instância, né? Mas é claro que como a gente vive nesse mundo tão cruel, tão desigual, com essa violência que enfim, acaba com vidas negras todos os dias, talvez as pessoas enxerguem no Avesso da Pele uma espécie de bandeira. E eu acho que isso não é um problema, enxergar livros como uma espécie de bandeira de resistência, de reação. Porque com o governo que a gente vive, acho que a gente tem que se agarrar a tudo, inclusive pegar o Avesso da Pele e dizer, olha, isso aqui também é um ato de resistência, né? Então, acho que não há problemas quanto a isso. Você falou do poder da literatura. Eu acho que, na verdade, a ficção ela pode promover a ilusão de uma justiça, a ilusão de uma vitória, que hoje o mundo não está podendo, né? Então, eu acho que tem assim a minha leitura, e eu vou fazer a pergunta para vocês dois, porque eu estou falando isso pensando em duas personagens, Estela, de Estela Sem Deus, né, e a Eva Lopo. Duas personagens que são dotadas de uma relevante lucidez, duas personagens que trazem um olhar tão desmistificador, tanto da história oficial como do masculino, né, que você acaba comprando a ideia que elas venceram. Elas não venceram nada. A Estela, então, não venceu absolutamente nada. Então, eu pergunto para vocês, essas personagens, né, vocês podiam falar alguma coisa do significado das personagens femininas na obra de vocês? Lídia. Eu posso discordar de si. Lógico. Porque não é preciso que uma personagem vença dentro do livro. Ela pode até ir ao cadafalso no final do livro. O que é importante para a personagem é que ela dê, durante a existência dentro do livro, que ela esclareça coisas, que ela diga palavras, que ela tenha atos e pensamentos que vão ao nosso encontro. Para mim, o personagem mais importante é, sobretudo, ela vence quando tem um ponto de vista vencedor. É uma coisa diferente. A propósito, posso dizer que eu fui muito amiga da Agostina Bessa Luís. Fizemos muitas vezes estes encontros em conjunto. E ela sempre dizia, ela era uma pessoa muito amanhã falaremos já, mas hoje queria dizer isto, que ela dizia, as personagens da Lídia são perdedoras, as mulheres da Lídia são perdedoras, as minhas não. E eu não estou nada de acordo com isso, não estou de acordo. O que se passa é que a Agostina põe os personagens dela digamos, em ambientes em que elas, em face dos homens e da sociedade, elas são capazes de ser as mais importantes. Mas não é isso que me interessa. Para mim, a personagem que vence
é aquela que faz um percurso do olhar e que nos devolve uma mensagem. Ora, Eva Louco, o que ela faz é no ambiente masculino, no ambiente ditatorial, no ambiente de tropa, no ambiente colonialista, ela é uma espia naquela casa. Ela é uma espia na messe de oficiais. Ela em silêncio vai gravando tudo aquilo que os outros estão aceitando e ela não aceita. Quando ela chega ao fim, ela não vence, ela volta para trás, perdeu o marido, perdeu o alferes, ela sabe que tudo está perdido, inclusive o projeto de continuar a guerra e de vencer a guerra está perdido. Mas ela ganhou porque sendo derrotada, ela fez um espaço, um percurso dentro do livro suficiente para dar uma mensagem de sabedoria. Isso para mim é bem importante. Isso para mim faz aquilo que é lutar contra a escravidão. No seu medida, ela luta contra a escravidão do mundo que está à volta. Então eu acho que ela vence francamente. Agora eu sou leitor. Para nós, leitores, o caminho dela de lucidez é uma vitória. Ela é uma vitoriosa. Eu acabo o livro e aí eu vou passar para o Jefferson, que é muito parecida à sua Estela, do Estela Sem Deus. Porque, na verdade, a Estela, ela não ganhou nada. Nós, enquanto leitores, sabemos, a Estela Sem Deus, ele conta a história de uma menina negra dos 11 aos 16 anos. Nós sabemos o que ela vai passar depois dos 16, né? Mas a lucidez dela faz com que ela seja para os nossos olhos uma vitoriosa. Entendeu? Estou confundindo tudo, não. Né? Não? Bom, acho que estou querendo falar demais. Mas, assim, fale das suas personagens femininas, porque elas são um pouco similares a algumas da Lídia. Olha, Selma, eu compartilho da visão da Lídia também sobre essa questão que personagens vencem ou não vencem, né, dentro da ficção. Mas também entendo que, como autor, talvez nós sejamos os piores analistas dos nossos personagens, né? Mas eu também entendo talvez por uma outra perspectiva a sua pergunta. Tem uma entrevista famosa do Hemingway, aquele escritor norte-americano, né? E que ele define alguns dos personagens dele como personagens que vencem dentro da derrota. E é uma questão super filosófica, existencial, né? Eu acho que também é a síntese da nossa vida, assim, né? Porque por mais que você tenha uma vida plena, feliz, que você seja uma pessoa que realizou os seus desejos, né? Todos nós seremos vencidos pela morte, né? Então, me parece que a experiência que esses personagens oferecem para as pessoas pode ser também esse tipo de vitória, assim, né? É uma espécie de vencer dentro de uma derrota que é inevitável, né? No meu primeiro livro, No Beijo na Parede, que começa justamente com o meu personagem fazendo essa reflexão, que por mais que você siga na vida, vai chegar um momento que você vai beijar uma parede, e beijar a parede tem vários significados, e um deles é a própria morte, né? Então, talvez vencer numa narrativa, um personagem que vence na narrativa, seja aquele que conseguiu ter, talvez, uma existência mais plena possível. Desculpem fazer uma outra autorreferência, mas no Avesso da Pele há um diálogo em que o personagem, o narrador, reflete dizendo que estar onde se quer estar é um sinal de felicidade. Então, se eu estou no lugar onde eu quero estar hoje, talvez seja um sinal de felicidade, né? Isso é uma vitória, isso é vencer, né? Mas talvez a gente tenha a ideia de que vencer é algo que fica para sempre. Você chegou no auge e agora acabou, né? E a personagem Stella, ela é uma personagem filosófica
ela é uma personagem negra e que o sonho dela é se tornar filósofa, né? E ela começa a pensar isso aos 11 anos, depois que ela tem contato com duas religiões, que é a Umbanda, e depois ela vai morar com uma madrinha que é evangélica. E a partir desse contato da Umbanda com a religião evangélica, ela vai começar a fazer reflexões sobre a existência de Deus, sobre a existência dos orixás, e a partir disso ela vai encontrar um outro tipo de saber, um outro tipo de conhecimento que, em função do colonialismo, foi, enfim, solapado dos nossos saberes, que é esse saber ancestral, esse saber que tem a ver, que está ligado aos orixás, né? Então ela vai perceber que as avós, as mães, as irmãs, as primas são filósofas, porque elas têm um outro entendimento da vida. E a partir dessa observação que ela faz dessas mulheres, da família dela, é que ela vai propor uma outra filosofia, que não é uma filosofia exatamente ocidental, mas que é uma filosofia mais voltada para as religiões de matriz africana, e que propõe um outro modo de pensar o tempo, o espaço, a presença, o passado, o futuro. Então, e eu só podia fazer esse tipo de reflexão a partir de um ponto de vista muito específico, que é o que a Conceição Evaristo já vem falando há algum tempo, que são essas escrevivências, que tem a ver com essas trajetórias muito específicas de mulheres negras. Então, para eu poder contar essa história, ela só podia estar na visão de uma mulher, de uma menina negra, que aos poucos vai tendo contato com várias questões até chegar na sexualidade e depois outras coisas que eu não posso dizer para vocês. Eu acho que eu tenho umas 45 perguntas aqui, mas eu estou com a maior dúvida de qual escolher. Mas daqui a pouco nós vamos abrir para as perguntas, mas eu vou... Posso entrar um pouquinho no particular, Jefferson? Jefferson, você denunciou ataques e ameaças de morte que você sofreu nas redes sociais, né? Por causa de uma palestra que ele deu para alunos de uma escola em Salvador. Tá? Bom, você é professor, né, um ótimo professor, e eu considero essa denúncia super pedagógica, né? Primeiro, porque você se protegeu. E segundo, porque você mostrou, ó, chega de impunidade, né? Nem tudo fica impune para sempre nesse país, que parece que fica, né? E aí eu vou para o Avesso da Pele, né? E o narrador, o Pedro, o Avesso da Pele, para quem não sabe, não é spoiler, é só contar. Quer dizer, o Pedro, ele está contando a trajetória do pai, que é um negro que foi assassinado em uma abordagem policial. Então, ao contar essa trajetória, né, ele vai traçando os caminhos paternos. E quase lá no final, o Pedro fala uma frase que é essa aqui. Ele está quase acabando a trajetória do pai. E aí ele fala, esta história é ainda uma história de uma ferida aberta. E eu queria que você interpretasse essa ferida aberta. Bom, o Avesso da Pele... Não, desculpa, Selma, mas eu achei que as perguntas difíceis seriam só para a Lídia. Deixa eu... porque é uma frase bastante simbólica assim, no livro, né? É uma história de uma ferida aberta, porque é o momento que o Pedro faz uma espécie de síntese da narrativa que ele está fazendo, dessa carta afetiva e aberta que ele faz ao pai. E é o momento em que ele diz que a história que ele está contando não é para o pai, não é para a mãe, não é para ninguém, mas é para ele mesmo. É o modo que ele tem de lidar com o luto que ele está vivendo e estabelecer uma nova relação com essa ausência, né, que ele tem. Que é o que todos nós fazemos quando perdemos alguém próximo, né? A pessoa não vai embora, a gente simplesmente estabelece uma nova relação mediada pela ausência, né? E eu acho que quando ele chega nesse momento de dizer que é uma ferida aberta,
é porque mais adiante ele vai dizer que agora é a vez dele. E a vez dele pode ser tanto de ele de novo passar pelo o que o pai viveu, as tragédias que o pai viveu, ou essa vez dele pode ser um outro modo de experimentar a vida que não seja pela violência. Então, é uma ferida aberta, mas que precisa de cicatrização. E é um modo de terminar o livro de maneira, de certo modo, esperançoso. Isso eu aprendi com o Saramago. Dias atrás a gente estava falando do Saramago. E a gente tem muito isso, né? Que o Saramago é aquele escritor que ele castiga o leitor, né? Ele nos leva assim para lugares que, nossa, isso aqui não tem mais saída, é terra arrasada, não tem mais o que fazer. Mas aí quando ele vai se aproximando do final, ele vai te dizendo algumas saídas, algumas coisas que não é pedagógico, né? Tá no subtexto, né? Quando ele termina o Jangada de Pedra, por exemplo, e diz que os gravetos ficarão verdes novamente, há ali uma metáfora da vida, né? Há uma metáfora de que as coisas podem melhorar. Então é isso, eu acho que uma ferida aberta não é terra arrasada, é também algo de esperançoso. Muito bem. Lídia, está a escrever algo? Porque a Lídia escreve romance, crônica, teatro, poesia. E agora? Está a escrever? A pandemia fez com que você produzisse mais do tanto que você já produz? Eu acabei de escrever um livro. Portanto, está mesmo... Acabei. Pode falar o título? Eu já o disse tanta vez. Desculpa. É um título estranho, não é? A Misericórdia. Foi um título que me foi pedido por alguém. A pessoa que faleceu me pediu, antes de falecer, pediu-me que eu escrevesse um livro chamado Misericórdia. Misericórdia é uma palavra muito linda, não é? Ela significa ter o coração com os miseráveis. E eu penso que, de certa forma, este pedido, eu sou bem mais velha do que o Jefferson, e por isso acho que é bom, digamos, a pessoa a certa altura caminha-se para, fica com uma ansiedade para dizer aquilo que ainda não disse, não é? Dá a sensação que nós precisamos de muitas outras vidas para fazer isto que é maravilhoso, que é escrever. E nós temos estado só a falar, digamos, daquilo que é problemático dentro dos livros. Mas há alguma coisa de extraordinariamente importante e magnífico que é escrita, e que é o triunfo da escrita. O Jefferson já falou um pouco disso, né? Quando falou da linguagem. Eu o que penso é que a linguagem é apenas um vestido. Eu sei que há muita gente absolutamente oposta a esta visão, mas para mim a linguagem é um vestido daquilo que se quer dizer. O que se quer dizer é sempre mais rico do que as palavras que a gente encontra. Mas a verdade é que, quando se chega ao fim do livro, e ali durante 2 dias nós não duvidamos dele, achamos que aquilo é maravilhoso, que achamos para as tragédias, muitas vezes são tragédias que queremos falar, mas que encontramos a fórmula, e a fórmula é salvadora, não é? E a atitude que a gente tem é uma atitude de triunfo, porque conseguimos as palavras para denunciar alguma coisa, e ao denunciar, anunciar também alguma coisa. E essa dimensão, digamos, do triunfo, é aquilo que eu acho que me acontece enquanto leitora, não é? Com os livros que pode ser o mais trágico possível. As vidas secas de Graciliano. Cheguei ao fim e a sensação que eu tive é que estava tão bem escrito, tão equilibrado, tão perfeito, que eu tive a ideia de um triunfo. E é essa noção que se tem de quando um livro é magnífico, independentemente de como termina, independentemente dos personagens, se eles têm um destino dentro das páginas, positivo ou não, é uma sensação de que o tema e a voz casou de tal forma que há um triunfo. E aquilo que faz, no final do livro, a pessoa aconselhar, sentir uma alegria enorme. O ano passado,
que é o nome do passarinho. Como é? Pintacilgo. Isso? Não, tem o nome do um pássaro. Como? Um filme brasileiro recente. Um filme. Bacurau. Exatamente. Bacurau. Querem um filme que tenha uma tragédia maior no interior, aquela cena terrível de quando a criança vai para o mato e é morta. E ainda a tenho aqui, vi-o em Paris, e quando saí, as minhas pernas batiam uma na outra. Eu andava ali nas ruas de Paris com uma amiga e eu queria mover as pernas e não conseguia. De emoção, porque a mensagem era tão forte, aquela violência era tão forte, mas o filme plasticamente é tão belo, quando a gente fala em emoção estética e não é capaz de explicar, é aquilo que a gente sente, não é? Não tem palavras. A gente caminha acima da terra, um bocadinho acima, parece que os pés não tocam. E é isso que o livro, a literatura faz, não é? Que é esse triunfo que depois, quando se lê, a gente tem. Então, o que acontece é que eu olho para trás e acho, duvido-se, se eu escrevi alguma vez um livro que desse às pessoas a emoção que o Bacurau me deu a mim, não é? E então, falar de misericórdia, eu comecei a pensar que ia escrever aquele livro que eu procuro. Mas a gente não sabe, não é? Porque de madrugada, quando se termina um livro, nós achamos que fizemos uma obra-prima, não é? Passados 2 dias, já a coisa começa a baixar, não é? E pensamos, não, é o próximo. E vamos de próximo em próximo. E o Misericórdia vai chegar no Brasil? Não sei. Já chegou em Portugal? Vai chegar. Vai chegar. Jefferson, de onde eles vêm? É isso? O próximo? Fala um pouquinho. Pode? Você pesquisou bem, hein, Selma? Eu lembro de ter falado 1 ou 2 vezes isso. Sim, tem o nome provisório, o título provisório de onde eles vêm. E o título surgiu a partir de um diálogo que eu ficcionalizei. Enfim, eu escutei 2 pessoas conversando e o diálogo era próximo disso. Assim, alguém perguntou de onde eles vêm e outra pessoa respondeu: eles vêm de todos os lugares, mas a pergunta não é essa. A pergunta é por que eles vieram. E a partir disso eu comecei a pensar em outras narrativas que não passassem, narrativas negras, que não passassem só pela violência, né? E aí eu pensei em ambientar o próximo romance dentro da universidade, para discutir as mudanças epistemológicas que aconteceram nesses últimos anos, com a entrada de pessoas negras na Universidade Federal, nas universidades federais, que não foi pouca coisa. E isso está tendo um reflexo na sociedade, está tendo um reflexo na aparição de autores negros, né? Então, não foi qualquer coisa que aconteceu dentro da universidade. Então, narrar a trajetória de pessoas negras dentro da universidade, mostrando a produção intelectual dessas pessoas, eu acho que é propor um avanço na discussão racial no Brasil. É importante que a gente faça denúncias, né? É importante que a gente fale das violências que acontecem todos os dias, mas também é importante que a gente avance nesse discurso e mostrar que o Brasil se tornou o Brasil justamente por causa da contribuição negra, tanto para a construção física, mas também para a construção intelectual desse país. Se a gente tem a cultura que a gente tem, nós devemos muito à cultura negra. E talvez narrar os embates que acontecem dentro da universidade, e que não são poucos. Eu, como sou o primeiro cotista negro a me formar na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, eu cheguei a pegar um pouco dessa discussão e dos embates que começaram a acontecer dentro da universidade, de eu começar a tomar consciência de por que o currículo que eu estudava era um currículo branco, europeu,
Por que eu só fui descobrir que Machado de Assis era negro no mestrado? Por que eu nunca tinha ouvido falar em Carolina Maria de Jesus? Sabe, eu comecei a pensar sobre uma série de questões e eu acho que a geração posterior à minha já vem com uma outra bagagem, com outro tipo de informação que eu não tinha na época. Então, contar essa narrativa, eu acho que é importante e está me mobilizando bastante assim para escrever. E espero, Selma, que no ano que vem eu consiga terminar, porque assim como a Lídia disse, né, quando a gente termina um livro, a gente acha que fez a melhor obra do mundo, a melhor obra que a gente conseguiu fazer. Mas é bom que a gente pense assim, né? Senão a gente não avança, né? É isso. Bom tema, difícil, mas eu acho que é necessário, porque não só os negros, a periferia, os pobres, têm que se apropriar do conhecimento, porque o conhecimento é deles também. Não só se apropriar do conhecimento, mas trazer o conhecimento deles para cá. Deixa eu só complementar uma coisinha que eu esqueci de falar sobre esse livro, que o de onde eles vêm é a tentativa de descrever como as pessoas da periferia se apropriam desse conhecimento acadêmico e desse conhecimento que é colocado muitas vezes num pedestal ou numa torre de marfim, como se aquele conhecimento não pertencesse a eles, né? E mais do que isso, se apropriar desse conhecimento e transgredir esse conhecimento. Então, eu acho que aí sim a gente consegue uma reflexão mais profunda, né? Exatamente. Eu vou abrir para as perguntas do público. Espero que tenham perguntas. Tem alguma? Ali, ó. Obrigada. Boa noite. Eu queria fazer uma pergunta para a Lídia, da peça de teatro Amazon. Na peça, a personagem principal, a doutora Adelaide, ela vai de Portugal para Angola e ela morre na viagem. É uma personagem real, mas ela, na vida real, não morreu. Ela foi para Angola, trabalhou como médica e voltou. Eu queria saber qual foi a necessidade na peça da morte dela. Essa é uma peça de teatro que escrevi sobre uma personagem real. Foi uma feminista da passagem do século XX para o século XXI, que teve uma importância imensa, porque foi não só uma feminista, mas foi uma feminista invulgar. Ela acabou por ter o marido dela, que a ajudou a ser feminista, e ela tinha um filho adotivo que assumiu, ou um tio, assumiu a perspectiva. Eles diziam, nós as senhoras, quer dizer, eles de tal forma ajudavam no encontro que as mulheres faziam então em Lisboa para defender a causa das mulheres, que um filho adotivo, que era até um tipo um bocado violento, mas na reunião para assumir a perspectiva das mulheres, dizia nós as senhoras, o que é uma coisa absolutamente extraordinária, não é? E é preciso dizer que ela, aos 18 anos, ainda era analfabeta, pouco sabia ler, e foi o marido que a ajudou a ler, a aprender a ler. E em 11 anos ela foi médica, uma das primeiras médicas em Portugal. Porém, quando eu fiz a peça, me foi encomendada, eu não queria que ela se chamasse Amazon, eu queria que ela se chamasse a passageira. Porque para mim a Amazon era uma qualidade que na altura as mulheres intelectuais ou de profissões liberais, elas em geral eram maçons. Mas para mim não era fundamental. O que era fundamental é que ela atravessa o mundo. Era pobríssima, tão pobre. Ela e o marido fez, vendeu as terras que tinha e foi com ela para a cidade, e ele dava explicações de latim, porque tinha aprendido latim, dava explicações para que ela pudesse estudar, o que significa que ela atravessa socialmente
ela atravessa culturalmente e ela atravessa nas ideias, ela atravessa Portugal, que passa da monarquia para a república. Portanto, para mim, ela era verdadeiramente, sempre que vejo o título A Maçom, eu acho que é um título falhado. Foi um título escolhido pelo encenador para, digamos, ser mais retumbante, mais impressivo, não é? Agora, ela, na peça, ela não morre. Ela na peça não morre. Na realidade, ela vai para Angola, desistente com os homens da República que traíram as mulheres. Os homens da Primeira República, eles prometeram às mulheres a liberdade do voto, prometeram tudo isso, falharam completamente. E ela, desesperada, ela e o sobrinho, vão para Angola. E lá ela retoma outra vez, não só na medicina, é uma benemérita, não só na medicina, mas também nos ideais, ela retoma tudo. E depois só morre quando regressa. Portanto, essa é a vida dela. Mas é de facto espantoso. Posso dizer que a peça foi encenada e foi muito bem encenada por uma grande atriz, a maior portuguesa, Eunice Munhoz, que acaba de nos deixar. Simplesmente o título A Maçom foi um problema, não é? Porque as coisas são mesmo assim. Agora, é uma figura, do ponto de vista de estímulo para as mulheres, muitas vezes eu tenho dito que em Portugal as escolas deveriam promover estudos em torno desse primeiro feminismo que houve em Portugal, em que ela tem um papel absolutamente preponderante. Alguma pergunta? Tem uma aqui. Depois Rapidinho. tem uma aqui. Tá. Eu não quero perguntar nada, que eu cheguei agora no final, não conheço os livros nem os autores. Mas o que eu quero dizer é que eu estou extremamente emocionada. Eu acabei de chegar na Bienal e, se eu puder, eu vou comprar o livro dos dois e passar a conhecê-los, porque eu estou absolutamente apaixonada. Obrigada. Oi. Jefferson, a sua fala me tocou muito, porque eu entrei em 2010 numa Universidade Federal. O debate das cotas era um debate que não parecia muito aceito, mas ao longo da minha formação eu vi como era importante ter outras vozes dentro da universidade. Inclusive, essas vozes muitas vezes fizeram com que os professores revessem seus cronogramas, seus planejamentos e as obras que a gente tinha que ler. Eu acredito que hoje, 10 anos depois, a coisa tenha avançado pelo menos um pouquinho. Elas são minhas calouras. Mas eu fiquei pensando que esse tema da educação, e no começo da sua fala, acho que da primeira fala, você delineou um pouco isso, né? Que talvez o Avesso da Pele fosse uma homenagem ao conhecimento. E aí, ao longo da conversa toda, você mencionou que tem a outra personagem, que ela quer ser filósofa, e que imagino que tenha todo um conhecimento que vem fora da sala de aula para ela pensar nisso. O Avesso da Pele tem essa questão da educação, e agora você contou desse novo livro da universidade. E aí eu me peguei curiosa sobre como começa a sua trajetória como escritor, e se os lugares de educação formais, não formais e informais pelos quais você passou, qual a contribuição deles? Se a universidade tem um papel na sua vida como escritor, não só como um pensador, um crítico, né, e alguém que produz a arte também como um conhecimento, né? Obrigada pela atenção. Eu costumo dizer que eu me tornei leitor apesar da escola, apesar da educação que eu recebi, né, porque eu sempre estudei em escolas públicas, né, e também eu tive uma vida assim muito
de não parar muito nos lugares, né? Então, eu tive muita peregrinação, assim, por não ter estabilidade financeira. Então, a gente tinha que ficar morando de favor em casa de muita gente. E isso acabou influenciando também na minha educação e no modo como eu fui me apropriando muito tardiamente de certos conhecimentos. Por outro lado, e hoje eu vejo isso como uma certa vantagem, né? Eu tenho uma experiência de vida que a maioria dos meus colegas na Universidade Federal, onde eu estudei, não tiveram, né? E semanas atrás, conversando com a Conceição Evaristo, ela me falou isso, assim, Jefferson, a gente tem uma vantagem, porque a gente teve que estudar, ela deu um exemplo, né? A gente teve que estudar o existencialismo do Sartre, da Simone de Beauvoir, do Camus, mas a gente também estudou o existencialismo africano. A gente também estudou o existencialismo dos povos indígenas, dos povos originários. Então, a gente está na frente, né? Eu achei aquilo tão bonito, assim, né? De algo que parecia que seria uma desvantagem, e ela coloca isso como uma vantagem, né? De você ter vários conhecimentos, que, na verdade, é o que todos nós deveríamos fazer, né? Porque a ideia de exclusão de saberes, ela é uma ideia colonialista, é uma ideia de você acabar ou aniquilar o conhecimento alheio, né? Então, a minha educação, ela começa de uma maneira fora dessa educação formal, e eu aprendi muito nos terreiros de Umbanda e de Candomblé, né, que eu frequentei e frequento ainda nos dias de hoje. E ali eu aprendi muita coisa, né? Agora, essa educação formal e eu me tornar escritor, ela começa bastante tardiamente, assim, né? E hoje, olhando para trás, eu posso dizer que o ato mais transgressor da minha vida foi me tornar leitor. Eu não tenho dúvidas que a leitura transformou a minha vida. E talvez isso me motive a escrever cada vez mais. E o meu projeto literário inclui isso, inclui formar leitores. Quem leu os meus livros sabe que eu não ofereço barreiras linguísticas para o meu leitor. Ele lê o livro, né? Isso é uma proposta, porque eu quero aquele leitor que ainda não é, mas que pode vir a ser. Porque eu fui e eu procurei esse livro na minha juventude e não achei. Então, escrever livros como A Vez da Pele, com essa linguagem mais fluente, é esse desejo de incluir pessoas nesse mundo da leitura, porque, para mim, foi o ato mais revolucionário da minha vida, foi me tornar leitor. Boa tarde, boa noite. Boa noite. Eu sou Amócio Macavel, de Moçambique. Tenho duas questões. A primeira para a Lídia. A Lídia sempre escreve sobre a experiência portuguesa em África e sobre a presença africana em Portugal. E hoje, como é que se traduzem estas duas presenças na literatura, tanto a africana em Portugal, tanto a portuguesa em África? E ao Jefferson, o ser periférico significa resistir ou aculturar-se para poder granjear a simpatia do outro, sempre hegemônico? E mediante este reconhecimento da sua obra, onde se coloca dentro do cânone da literatura brasileira? Você entendeu? Acho que eu vou pedir para ele repetir depois. Responde, Lídia, depois a gente pede para ele repetir a pergunta, tá? Não, responde você. Não, eu vou ver se sou capaz de responder convenientemente a uma pergunta que é difícil responder, porque é preciso ter uma percepção, eu diria, sistemática para se ser justo com a realidade. Mas aquilo que me parece é que hoje toda a gente fala na literatura da descolonização. Nós sentimos isso, digamos, como há uma grande imigração das ex-colónias para Portugal, as pessoas que têm experiências e que as querem contar do lado do lado. E temos escritores, sobretudo escritoras, que hoje estão dando
Então, estão dando a outra visão. É o caso da Dulce Maria Cardoso com o livro Retorno, que traz uma visão do regresso, não é? É o caso da Jamila Pereira, que mostra a sua perspectiva de como ela se sentiu em Portugal, olhada do lado pela sociedade portuguesa, e ela se sentia diferente. E porque é que se sentia diferente? São perspectivas muitíssimo interessantes. E outra mulher que tem escrito muito bem sobre essa situação, sobre esse tipo de sentimento, é a Isabela Figueiredo. São pessoas que trazem uma espécie de regresso. E antes foram todos os escritores que falaram da guerra colonial. A guerra colonial, os escritores que escreveram sobre a guerra colonial são os primeiros que fazem a literatura da descolonização. Porque todos os escritores que escrevem sobre a guerra colonial escreveram com fraternidade pelos povos contra os quais eles estavam a lutar. Os livros da guerra colonial em Portugal podem ler todos, que todos eles são de compaixão com o outro e são de fraternidade, porque sentiam que todos eram vítimas do sistema colonialista português. Todos eram vítimas de maneiras diferentes. Não há dúvida nenhuma que quem estava nos colonizados, sem dúvida, tinham um peso muito maior de injustiça, mas quem ia morrer por uma guerra absurda, completamente fora da história, sem dúvida alguma, que também eram vítimas. Agora, hoje, eu tenho uma ideia de que a questão rássica, a antiga questão rássica, a antiga questão da aparência da pele e que leva a que as pessoas se olhem não pela essência, mas pela circunstância visual, não é apenas o tema do presente, não é apenas o tema do dia. Eu tenho a ideia que vai ser o tema do século, porque há um ressentimento muito grande. Então, hoje, vendo a exposição, indo ver a exposição sobre a língua portuguesa, vendo o Museu da Língua Portuguesa, a pessoa apetece, sendo portuguesa, apetece pedir perdão. E eu não fiz nada daquilo. Eu não matei ninguém, não abusei de ninguém, não feri ninguém, não explorei ninguém. Mas não posso deixar de sentir que estou do lado, que estou mais perto, por uma herança e por uma situação geográfica e de pertença, estou mais próxima daqueles que causaram esse mal. Simplesmente eu não sou aqueles, eu sou outro. E aquilo que eu peço é que me julguem por a justiça que eu hoje quero fazer. Mas não sou ingênua e sei que existe um ressentimento profundo. E eu acho que a literatura serve para falar daquilo que nos dói. E temos de falar todos daquilo que nos dói. E por isso eu penso que a literatura do ressentimento, ela continuará ainda muito tempo. E é bom que continue, até que um dia vamos ultrapassá-la. A Paulina Cisiani pediu um pouco mais de fraternidade aqui, né? Foi muito bonito. Amossi, você pode repetir a pergunta para o Jefferson? O ser periférico significa resistir ou aculturar-se para poder granjear a simpatia do outro, sempre hegemônico? E depois, há uma outra. Onde é que o Gerson coloca a sua obra dentro do cânone da literatura brasileira? Olha, a periferia tem um modo de lidar com conhecimento que eu vejo como uma espécie de capoeirismo ou capoeira. Só para lembrar, né, a capoeira é um jogo antes de ser uma luta, e para você continuar o jogo, você não pode aniquilar o outro, senão o jogo acaba, né? E é um jogo muito bonito, porque é um jogo de recuos
e de ataques. Então, eu acho que quem está numa posição em que não detém a máquina e não detém os instrumentos de poder, ele precisa justamente ter esse jogo de capoeirista, de saber o momento de aguardar e o momento de atacar. Então, eu vejo que... eu digo isso porque eu vim da periferia, né? O meu letramento estético começa com o rap, com o hip-hop, escutando as músicas do Racionais, né? Um dia, quando eu conversar com o Mano Brown, eu vou dizer isso para ele: cara, você foi pai de toda uma geração e você nem sabe disso, né? Então é isso, porque a gente aprendeu estratégias de sobrevivência que passam justamente por esse jogo que não propõe a aniquilação do outro, mas propõe justamente compreender a sociedade de um outro ponto de vista, né? E sobre o cânone, né, da literatura brasileira, eu não sei se o Avesso Tapelli pertence a um determinado cânone, porque ele é uma fabricação, a gente sabe, e o cânone passa pelo quê? Passa pela validação de algumas instituições. Eu sei que o Avesso ganhou prêmios, eu sei que o Avesso tem ganhado críticas, né? Mas o que vai dizer ou não se ele é um cânone, no fim das contas, não são as instituições. O que diz se ele é ou não são os leitores. Então, para a gente decidir o que é um bom cânone, a gente tem que formar bons leitores. E aí sim a gente consegue ter cânones que sejam mais justos, né? É isso. Bom, a gente podia ficar aqui conversando, mas já tive um sinalzinho que acabou o nosso tempo. Então, eu quero agradecer muito a vocês dois, Lídia, Jefferson, as brilhantes respostas. E muito obrigado. Até uma próxima. E muito obrigado para vocês. Boa noite. Alô? Alô? Estão pedindo para eu anunciar quem quiser autógrafo dos dois ali na livraria, porque aqui vai ter outra mesa, tá?